Boa noite para você de casa. Moradora reclama de transtornos causados por abandono de prédio público. Homem é agredido a pauladas durante desentendimento violento. E você vai ver ainda. Artistas plásticos usam criatividade e abrem exposição em Patos de Minas. A conscientização sobre as boas práticas para o meio ambiente por meio da arte. Colmeia discute reativação de obra no Parque do Mocambo e o peixamento de afluentes na região. A expectativa dos patenses para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O uso de máscaras em aviões e aeroportos volta a ser obrigatório a partir desta sexta-feira. Depois de cirurgia problemática, paciente faz apelo para apressar novo procedimento. UFO promove evento sobre igualdade e equidade racial no campus em Patos de Minas. E Defesa Civil participa de simulado de emergência em barragem de resíduos. Agora no NTV News. Um desentendimento violento terminou com um homem de 34 anos sendo agredido a pauladas no bairro Cristo Redentor. Olha, essa briga de boteco quase terminou em algo mais grave. De acordo com informações, esses dois homens, ambos de 34 anos, começaram a discutir em um bar que fica na esquina do bairro Cristo Redentor, aqui em Patos de Minas. A situação aconteceu na tarde desta terça-feira. E aí, de acordo com informações, esses dois homens estavam embriagados, eles começaram a discutir e um deles teria dado pauladas, pedradas nesse outro homem e fugido. A polícia militar foi chamada. Quando eles chegaram até o local, essa vítima de 34 anos estava no local caída, esperando ali pelo socorro do SAMU, né? O SAMU foi até o local, socorreu essa vítima até a Santa Casa de Misericórdia. Ela estava com um corte profundo na cabeça, de mais ou menos 5 centímetros de largura. Ela foi levada ainda consciente, os policiais conversaram com ela sobre o que teria acontecido. Ele estava bastante embriagado e só conseguiu contar que teria discutido com esse outro homem. Esse outro homem, os populares disseram que ele fugiu do local e que estava sentido a vereador João Pacheco. Os policiais foram até essa rua e conseguiram prender esse homem. Ele estava sem camisa e com short verde. Ele foi trazido aqui para a delegacia de plantão de Patos de Minas, onde vai responder por esse crime de lesão corporal. Neste caso, a polícia também conversou com ele para saber o que teria acontecido. Ele contou apenas que teria entrado em atrito com outro homem, mas não deu maiores informações a respeito do que teria motivado toda a discussão. Uma moradora do bairro Rosário pede providências para os transtornos causados pelo aparecimento de animais peçonhentos na Praça Salomão, devido ao estado de abandono de um prédio público. O local é este, o Centro Municipal de Educação Infantil Ivalda Alves, que encontra-se abandonado de acordo com os moradores. Segundo a dona Linda Pereira, nos últimos dias tem aparecido animais peçonhentos na creche. Tem aparecido muitos animais à noite e a questão aqui de fora tem um esgoto próximo da casa ao lado da creche e tem acontecido de aparecer muitos ratos. Famílias entrando aqui à noite talvez para dormir, né? E saindo pela manhã. Dona Linda pede providências para o problema. Se não tiver condições de fazer a obra, né, dar continuidade, porque já foi quebrado alguma coisa, então que faça a limpeza do lote, né, para manter a praça, os vizinhos que moram aqui na praça, né, em condições estáveis, né. A prefeitura ainda não respondeu sobre esta reclamação. Depois do intervalo, a conscientização sobre as boas práticas para o meio ambiente por meio da arte. E artistas plásticos usam criatividade e abrem exposição em Patos de Minas. O Teatro Leão de Formosa está recebendo exposição de arte que reúne obras de artistas de Patos de Minas e região. A primeira exposição, Conexão Arte e Vida, reúne artistas plásticos de Patos de Minas, Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Patrocínio, Presidente Olegário, Varjão de Minas, Vazante e até mesmo Belo Horizonte. Nós resolvemos fazer uma exposição
para mostrar assim, estilo diferente, pinturas diferentes, coisas assim mais diferentes. Então, conexão é o ato e efeito de conectar, de ligar ou unir. A arte tem como função expressar a realidade, levando em conta a perspectiva do modo de quem a faz e de quem a observa. Quem interpreta, questiona, desafia a realidade. Uma das expositoras do evento é a patrocinense Eliane Moraes, que utiliza o café como matéria-prima nas pinturas e exporta obras para todo o mundo. A gente começou devagarinho, fazendo alguns trabalhos especiais para o Japão. Começou com coisa pequena, mostrando sempre as nossas riquezas, né, o café principalmente, e também a natureza, as coisas do Cerrado. O secretário de Cultura de Lagoa Formosa, Lânio Braga, considera que a exposição é uma troca de experiências para os artistas regionais. Tivemos a oportunidade de trazer duas grandes pintoras de Lagoa Formosa, a Gildete e a Miriam, que estão aqui representando o nosso município. E assim, nós estamos colaborando, né, de certa forma, o nosso município trazendo a arte para Patos de Minas, e também vamos levar a experiência, né, de nós podermos visitar outros artistas e conhecer os seus trabalhos. Judite Carvalho da Silva veio de Varjão de Minas e está participando da exposição com 3 obras. É super importante esse encontro, porque conexão é onde se reúne as pessoas para estar falando da arte, e a arte nada é mais que a própria vida. Precisamos valorizar a arte, a cultura, hoje e sempre, né? Então isso é de muita importância. Um dos trabalhos que chamam a atenção pelo realismo são as obras da carmense Lívia Maria, que há cerca de 20 anos pinta quadros por meio da recriação de fotografias. Para se ter um bom resultado de uma pintura, a gente precisa, em primeiro lugar, de uma boa fotografia. E assim, eu tenho trabalhado com fotografias, essas duas são do Elias Rafael, e assim, é muito importante a fotografia. Ela é o primeiro passo para um bom trabalho, para uma boa pintura. A abertura da exposição contou com uma apresentação especial do coral do Unipan Sênior. Mais uma vez, convido a todos que não deixem de vir prestigiar essa exposição, que está muito bonita, muita coisa diferenciada, material diferenciado, como material usado através do tinta, através do café, através da terra, tem as esculturas em madeira. Então tem muita coisa interessante que os artistas de Patos e o povo de Patos devem apreciar. A exposição irá acontecer de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, até o dia 5 de dezembro, na Galeria do Teatro Municipal Leão de Formosa. Uma apresentação teatral que chama a atenção para a importância da preservação do meio ambiente foi realizada pelo Grupo Tupã, no Centro Universitário de Patos de Minas, incentivando boas práticas, como a coleta seletiva. A peça já tem 15 anos. O texto foi escrito pela diretora de teatro do Grupo Tupã, Consuelo Nepomuceno. A obra conta a história de 7 ratinhos que se encontram no meio da sujeira e se esbarram com um grande problema para resolver, que é limpar o ambiente e conscientizar o ser humano. Por ser contada por roedores, a peça também faz uma crítica à falta de consciência do ser humano a não se preocupar com o meio ambiente. Então, essa peça é uma peça que ela aborda muito a questão do meio ambiente, de você dar o direcionamento correto para o lixo. E ela é uma peça na qual a gente começa com alguns ratinhos se encontrando e eles começam a debater a relação do ser humano com o lixo, com a natureza, desmatamento, e tentando trazer para as pessoas que estão assistindo essa conscientização de que é preciso cuidar do meio ambiente, fazer a separação do lixo, o quão é importante a coleta seletiva, a reciclagem. A história lúdica não tem um público central e já foi contada em diversas cidades de Minas Gerais. Recebeu até prêmio de melhor direção, atuação e texto. Para a diretora da obra, a história parece ser imutável. Haja visto o quanto nada mudou desde 2007. Super atual, os problemas humanos continuam os mesmos. O ser humano cria leis, discute sobre meio ambiente, faz inúmeras de ações, atividades em relação a proteger o meio ambiente, mas
No fundo, o ser humano continua do mesmo jeito. Os problemas são os mesmos. E ainda, se a gente colocar, como colocamos agora, né, o texto, e nós estamos pedindo a mesma coisa, estamos clamando pela mesma coisa. Queremos qualidade de vida, queremos um ambiente limpo, queremos um ambiente saudável. É isso. Por que a gente não faz as coisas acontecerem? A Márcia é coordenadora do Sistema de Gestão Integrada do Unipan. Ela usou a peça como parte de cronograma de atividades do ano para conscientizar os colaboradores da instituição. Nós temos aqui no Unipan um sistema de gestão integrada e esse sistema ele tem o foco em qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social. Então essa é uma forma bem leve e descontraída de sensibilizar os nossos colaboradores em relação à coleta seletiva, a importância de ter uma coleta seletiva, de segregar de forma adequada, de cuidar dos nossos resíduos e até mesmo reciclar, né? Evitar de gerar os nossos resíduos. Esse é apenas um dos textos que o Grupo Tupã tem. No próximo mês, no dia 8 e 9 de dezembro, o Teatro Universitário de Patos de Minas vai apresentar uma peça inspirada na ancestralidade africana. Será na Fazendinha do Parque de Exposições, a partir das 8 horas da noite. Um projeto que pretende reunir muitas pessoas para assistir o espetáculo. Nós vamos apresentar um espetáculo que se chama Sankofa. Sankofa, na verdade, é a história da Michele, uma das meninas fundadoras, né, do grupo Moçambique Estrela do Oriente. Então é uma história verídica que foi transformada de uma forma assim, mais fantasiosa, mais poética, mais bonita, para que as pessoas pudessem valorizar, né, a história, a cultura, aquela volta que todos nós deveríamos fazer em relação à cultura africana. A seguir tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Você vai ver que o Colmeia discutiu hoje a reativação de obra no Parque do Mocambo e o fechamento de afluentes. E ainda a expectativa dos patenses para a estreia da seleção na Copa do Mundo. No quarto dia da Copa do Mundo do Catar, 4 jogos movimentaram o planeta bola. Nas partidas desta quarta-feira, teve vira-vira, empate sem gols e até goleada impressionante. Pelo grupo E da Copa do Mundo, o Japão venceu a Alemanha de virada por 2-1. Essa foi a primeira vez que os japoneses conseguiram reverter um placar na história das Copas. No mesmo grupo, teve passeio livre com goleada histórica aplicada pela Espanha, que venceu a Costa Rica por 7-0. Já pelo grupo F, Marrocos e Croácia ficaram no 0-0. E no jogo que fechou o dia, a Bélgica venceu o Canadá pelo placar de 1-0. Pois é, por falar no assunto, amanhã tem estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, hein? Brasil e Sérvia se enfrentam às 16 horas e entre os patenses o sentimento é de otimismo para o primeiro jogo da nossa seleção. Nas araras das lojas, camisetas de diversos times, mas as que mais se destacam são as do Brasil. Nesta loja, nas últimas semanas, houve aumento de 80% na venda dos produtos da seleção. Confio que o Brasil vai vencer essa Copa do Mundo. E para acompanhar esses jogos, tem que estar uniformizado? Claro, a família inteira. E mais que isso, o nome de parte do elenco na ponta da língua. O menino Ney tá lá, juntamente com o Vinícius Júnior e o Richarlison. Vai os trio que vai ganhar a Copa aí para nós. Para acompanhar a seleção, são vários meios. E para estar com o manto, a velha e boa pesquisa. O material aqui tá bom, o preço tá bom também. Acho que pode investir um pouquinho. Agora é aguardar a bola rolar nesta quinta-feira às 4 horas da tarde contra a Sérvia. Tem gente que está fazendo até bolão e procurando o dono do dinheiro. E você, arrisca um palpite do placar do jogo? 3-0. 2-0 pro Brasil. 2-1. 3-1. Eu creio que uns 2-0. 2-0 pro Brasil, com certeza. Pois é, amanhã também tem os jogos de Suíça e Camarões, né? Amanhã, quinta-feira, às 7 da manhã, além do Brasil e Sérvia, que a gente já falou. E também tem Uruguai e Coreia, né? Uruguai e Coreia. E também Portugal estreia amanhã também contra Gana. Jogo bom, né? Só jogos bons aí nesta quinta-feira que promete. Quinta-feira de Copa do Mundo com a estreia da seleção Canarinho. Brasil
está confortável, né? Num grupo que não é difícil, mas também não tem facilidade, porque a Copa do Mundo e zebra a gente viu aí que tem, né? Como aconteceu aí com a própria Alemanha, como aconteceu aí com a Argentina. Então é preciso ficar atento, mas a nossa torcida, ó, aqui, ó, fechada com o Brasil. Vamos torcer muito. Joguei no bolão, você jogou? 2-0 é meu placar. E o seu de casa aí? Então a gente amanhã descobre, né? Quem é que acertou aí esse resultado, quem é que pelo menos se aproximou aí, né? Desse resultado. Fizemos um aqui na redação e tem gente apostando até em resultados maiores aí, com goleada para a seleção brasileira. Vamos ver, tomara que seja assim. Mudando de assunto, o Colmeia promoveu nesta quarta-feira uma reunião para tratar dos projetos ambientais que devem ser desenvolvidos. Entre eles, a retomada das obras do CEAN no Parque do Mocambo e o fechamento de afluentes na região. A reunião do coletivo local de meio ambiente acontece uma vez por mês em Patos de Minas. Desta vez, a pauta estava com muitos assuntos importantes para serem discutidos. Entre eles, informações atualizadas do processo de licitação e assinatura da ordem de serviço para o reinício das obras do CEAN, que é o Centro de Educação Ambiental do Mocambo. Informações sobre as etapas de revitalização da microbacia do Córrego do Serrote, definição de cronograma para a mobilização dos distritos de Pindaíba, Areado, Major, Porto e Bom Sucesso, sobre o projeto Aquamel em parceria com a Codevasp. Relato do fechamento da microbacia do Córrego do Arroz, realizada pela Codevasp. Discussão sobre o processo eleitoral para a eleição da nova diretoria executiva do Colmeia Patos de Minas na gestão 2023-2024 e informações gerais de interesse socioambiental. Gostaríamos, de levar à população patense esses informes ambientais de preservação dos nossos recursos hídricos do município e buscando então a construção do CEAN, que é o Centro de Educação Ambiental para o município, em parceria com a Copasa, por meio dos recursos advindos do Pró-Mananciais. Estava no processo licitatório, nós estamos hoje aguardando informações robustas e precisas de um reinício dessas obras para o nosso município. Além disso, foram realizados fechamentos há 2 semanas no Córrego do Arroz, lá no distrito de Areado, que são afluentes do rio Areado, que por sua vez do Abaeté, que vai desaguar no Rio São Francisco. Amanhã nós teremos um fechamento no Córrego Bãozinho, no distrito de Pindaíbas, que também é um córrego que a gente já fez várias ações ambientais, de revitalização. E além disso, nós temos aí uma proposta para o ano de 2023, que é o Aquamel, que é a piscicultura, desenvolver no nosso município a piscicultura e a apicultura. Então, levando mais uma fonte de renda, mais geração de emprego para a nossa zona rural. Sobre a retomada das obras do Centro de Educação Ambiental do Parque Municipal do Mocambo, que seria construído pela Copasa, a obra foi anunciada em 2018, porém, nada foi feito no local. O acordo de cooperação técnica e financeira entre a Prefeitura de Patos de Minas e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, para implantação, manutenção e conservação do Centro de Educação Ambiental Mocambo, foi assinado em dezembro de 2018. Nesta área de 384 metros quadrados, dentro do Mocambo era para ser construída uma unidade que iria contar com sala de reuniões, sala multiuso, auditório, área de despejo, abrigo de resíduos, vestiários e sanitários masculinos, femininos e para deficientes. O objetivo é promover a capitalização das diversas ações de proteção dos recursos naturais do município de Patos de Minas. O investimento previsto na época era de R$ 907.731,70, com recursos do programa Pró-Mananciais da Copasa. Porém, já se passaram 4 anos e o que se vê são as primeiras vigas de ferro totalmente enferrujadas. Até agora, 2 empresas passaram pela licitação e todas tiveram problemas. Hoje, a obra está orçada em quase R$ 4 milhões, segundo esse responsável pela Copasa. Uma nova licitação deve ser realizada no mês de dezembro deste ano. A segunda licitação que houve do projeto CEAN, a empresa não conseguiu cumprir o contrato. Houve uma nova licitação, porém não teve candidatos que fossem atuar para conseguir essa licitação. Então, hoje está no processo de fazer nova atualização dos valores e para ser colocado em licitação até no mês de dezembro, o próximo mês, ainda 2022. Mas então ela ainda se compromete a realizar a construção desse centro, desse centro ambiental ali no Mocambo. É perfeito, sim. Vai ser construído sim pela Copasa
Isso é só questão agora de tudo correr bem nessa próxima licitação que vai ocorrer agora no mês de dezembro. É uma obra prevista hoje em R$3.800.000. Na visão desse ambientalista, a realização da obra trará muitos benefícios para a região na questão de educação ambiental. A gente tem essa expectativa de que a licitação seja, enfim, concretizada e que a gente encontre empresas que consigam executar a obra, e com isso a gente tem o Centro de Educação Ambiental, que a gente precisa na cidade. A gente vê que Patos é uma cidade que já tem um porte regional e que tem uma necessidade de ter assim, um trabalho mais eficiente de educação ambiental, inclusive dentro do Parque do Mocambo, que é referência na nossa cidade. Então eu vejo que é uma boa notícia. A presidente do Colmeia, Patos de Minas, disse que as reuniões são abertas para toda a população. Eu aproveito para deixar aí o convite, tanto para o Colmeia, para o CODEMA, para o Conselho, para o Comitê também de Endemias que nós temos, que nós estamos aí no período chuvoso. Nós temos aí várias instâncias para que a população também participe. Inclusive, é muito importante que a gente tenha a opinião também do cidadão patense para que a gente possa melhorar os nossos serviços. Choveu forte na madrugada e manhã desta quarta-feira em Patos de Minas. E o IMET publicou aviso de chuva intensa entre hoje e amanhã, novas ocorrências. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Tendência de tempo fechado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste nesta quinta-feira. O tempo chuvoso ameniza a temperatura. Em Patos de Minas, variação entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Em Coromandel, de 19 a 26 graus. Em Vazante, variam de 20 a 28. Em Patrocínio, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Lagamar, a previsão é de variação entre 20 e 27 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News, o uso de máscaras em aviões e aeroportos volta a ser obrigatório a partir de sexta-feira. E depois de cirurgia problemática, a mulher faz apelo para apressar novo procedimento. O uso de máscaras volta a ser obrigatório em aviões e aeroportos no Brasil. A decisão foi tomada pela Anvisa na noite de ontem e vale a partir desta sexta-feira. A desobrigação volta após 3 meses devido ao aumento expressivo de casos de Covid nas últimas semanas. A exceção no uso é para crianças com menos de 3 anos de idade, pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer uso adequado de proteção. Agora, você que não tem deficiência nenhuma, que não tem nenhuma dificuldade em usar uma proteção simples, como é uma máscara, pode se cuidar, e deve se cuidar, até porque essa obrigatoriedade vale para aeroportos e aviões. Mas, além disso, você pode se cuidar mesmo sem ser obrigatório em outros ambientes em que você não se sentir seguro. Na internet, que dá voz a todo mundo, muita gente negando, a maior parte negacionista, e achando ruim essa obrigatoriedade aí da Agência Nacional, porque aí passa a ser obrigatório e aquele que não acredita na doença, mesmo ela tendo matado quase 700 mil pessoas, acha que não é legal uma medida como essa de proteger as pessoas e de se proteger contra a Covid-19. Fato é que é obrigatório a partir de sexta-feira, próxima sexta-feira, o uso de máscaras em aeroportos e também em aviões no Brasil. A Anvisa também anunciou a aprovação de 2 vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid-19. As versões atualizadas das vacinas contra a Covid-19 foram aprovadas pela Anvisa no momento em que o Brasil registra subvariantes da Omicron, que são causas do aumento de casos. As vacinas de segunda geração da Pfizer foram elaboradas para oferecer proteção extra contra a Omicron e suas subvariantes e agem 1 semana após serem aplicadas. As vacinas bivalentes chegam no Brasil nas próximas semanas e devem ser aplicadas em pessoas acima de 12 anos. A diretora relatora da Anvisa, Meiruzi Freitas, destacou ainda que, abre aspas, as pessoas, principalmente os grupos de maior risco, não devem atrasar sua vacinação de dose de reforço já planejada para esperar o acesso à vacina bivalente.
pois todas as vacinas de reforço aprovadas ajudam a melhorar a proteção contra casos graves e mortes por Covid-19. Nós vamos mostrar agora o apelo da Maria José. Em maio, ela fez procedimento, mas deu errado. A mulher precisa fazer um novo procedimento e também exames. Minha vida está parada. Eu não tenho mais vida, você entendeu? Porque eu fiz uma cirurgia para me sentir melhor. A autoestima, né? Não, eu fiquei, foi pior. Como que você faz? O desespero e os traumas causados por uma cirurgia. Maria José realizou uma perioneoplastia, que é um procedimento voltado para a correção do períneo, que é uma região de tecido que corresponde à base do púbis. Mas o procedimento não deu certo da primeira vez. Eles chegaram a esquecer esta gaze dentro dela. Eu fui para casa, né? Aí então, era assim, depois da cirurgia, aquela vontade de fazer xixi constante. Depois que tirou a sonda, né? Só que aí eu ia no banheiro, saía mais sangue do que xixi. E eu sentia que tinha alguma coisa me machucando lá dentro. Além da dor que eu estava sentindo, porque é muita dor, que queima demais na hora de fazer xixi. Só que aí eu passei o sábado, a noite toda, ir no banheiro e demais. Eu falei, gente, isso não tá normal. Aí quando é 4 horas da manhã, começou a sair aquele negócio dentro de mim, que eu senti, né? Eu falei, gente, que isso? Aí eu levei um susto, sabe? E aí, quando você sente alguma coisa te incomodando, o que você quer fazer? Você quer livrar dela? Eu peguei, puxei, aquilo tava agarrado. Que eu puxei assim, que eu olhei assim e falei assim, gente, eu não acreditei. Até eu achei que era uma faixa de tão grande que era, né? Que tava lá dentro de mim. Ela falou assim, não tava não. Eu falei, tava sim. E ao mesmo tempo que ela falou que esqueceu de tirar, ela falou que esqueceu de me avisar. Desde maio, quando houve a primeira intervenção médica no Hospital Regional Antônio Dias, Maria José parou suas atividades devido ao tempo de recuperação. Porque eles me deram só um mês, né? E aí eu pedi mais atestado para ela não me deu. Igual eu te falei, eu fui lá várias vezes, tanto é que no prontuário deve ter lá, fazer curativo, né? Porque os pontos não sei o que aconteceu, os pontos era para ter caído com 15 dias, não caiu. E aqui a trem era muito doído, e aí tanto é que às vezes que eu ia lá fazer curativo, eles me falaram o que é o que eles me colocavam lá, que ardia demais, você nem tem notação, porque eu saía de lá tremendo de tanta dor. Diversos danos psicológicos foram causados. Isso aí me prejudicou demais, e é isso, eu tô com depressão, eu já tinha depressão, e depois disso meus remédios aumentou. E outra, eu não quero que aconteça com ninguém, eu quero que ninguém passe o que eu passei. Porque você sofre demais, entendeu? Emocionalmente. Muita tristeza, Maria. Muita tristeza. A cirurgia de períneo oferece vantagens funcionais, por isso a necessidade de urgência. Antes da cirurgia, ela precisa realizar um exame. Quem puder ajudar, pode entrar em contato por meio do telefone. O DDD é 34 99939 0065. Esse exame custa R$400. Até hoje liguei numa clínica aí, sabe? Já marquei para quarta-feira. Só que até então eu não consegui o dinheiro ainda. Quero que eles refaçam a minha cirurgia mais depressa, porque eu não estou aguentando. Pois é, por meio de nota, a FHEMIG disse que a Maria José tem recebido a assistência necessária após a cirurgia realizada no Hospital Regional Antônio Dias. Informou também que as informações relatadas por ela não procedem, segundo a FHEMIG. Conforme explicado a Maria José, diz o texto, na consulta de retorno do dia 18 de novembro. A FHEMIG também disse que a equipe do Hospital Regional está à disposição dela para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o seu tratamento e que ela pode acionar a ouvidoria pelo telefone 136. Em instantes, UFO promove evento sobre igualdade e equidade racial no campus em Patos de Minas. E Defesa Civil participa de simulado de emergência em barragem de resíduos.
A UFO realizou na tarde de hoje um evento sobre igualdade e equidade racial em Patos de Minas. A ação acontece em todos os campos da faculdade como forma de celebrar a Semana da Consciência Negra. O evento realizado na sede dos pavonianos da UFO Campus Patos de Minas vem para discutir temas já abordados no seio da sociedade. Dentre eles, o preconceito racial e estrutural que, segundo a Rafaela, que é estudante da UFO de Uberlândia e faz parte da diretoria dos estudos e pesquisas afro-raciais, ainda existe nos tempos atuais. Segundo a aluna, o preconceito acontece dentro de muitas instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, e são disseminadas de forma velada. O racismo ainda persiste na universidade porque a nossa sociedade é racista, né? E assim, às vezes não persiste de uma forma tão explícita, então persiste de uma forma mais velada. Só que apenas a instituição das cotas não é suficiente para acabar com o racismo. A gente sabe que foi muito importante para entrar muitos negros na universidade, proporcionar que esses negros fizessem mestrado, fizessem doutorado, né? Adentrasse mesmo no ambiente acadêmico, mas ainda falta garantia da permanência desses estudantes, né? Porque não é só o acesso. Quando a gente entra lá, a gente passa por muita dificuldade, seja econômica, seja por causa do racismo, da discriminação. E aí é muito importante que crie ações, não apenas de acesso, de permanência, de pertencimento mesmo, né? Da gente se pertencer naquele espaço enquanto um sujeito, né? A Raquel e a Virgínia são de Varjão de Minas. Além de serem de famílias negras, elas fazem parte da Associação Quilombola, chamada Quilombo da Corte. Assim como a redação do Enem esse ano, que discutiu os desafios dos povos tradicionais de sobreviverem, elas acreditam que o salvamento da cultura será feito através do fortalecimento desse tipo de movimento cultural. Os quilombos, eles surgiram como forma de resistência ao escravismo. Então, as pessoas que formavam quilombos, enfim, eram pessoas de luta, pessoas que não se sujeitavam a determinadas situações às quais estavam expostas. E os quilombos que existem e resistem, principalmente até hoje, eles são esses espaços, eles servem como esses espaços de representatividade e de manter a cultura, a história e principalmente a memória dos povos tradicionais das regiões. O tema do Enem esse ano foi um grande ganho para o povo negro, né? Trazer essa questão dos povos negros, dos indígenas, das comunidades tradicionais, trazer isso eu acho que foi um grande avanço contra o racismo estrutural. Um evento que fala sobre igualdade e equidade racial acontece em todos os campos da Universidade Federal de Uberlândia, tanto o de Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo. São uma série de apresentações, desde grupos quilombolas que vêm falar da tradição dos povos tradicionais, das famílias e dos costumes, quanto o da religião, que no Brasil tem grande preconceito também. Se eu digo que eu sou uma mãe de santo de matriz africana, aí as pessoas têm medo de mim, as pessoas afastam de mim, têm medo de mim, porque dizem que eu sou feiticeira, eu sou macumbeira, né? E não é nada disso. Se as pessoas parar para estudar um pouco as coisas do quilombo, vai ver que nós somos filhos do mesmo pai, o nosso Deus é um só, não existe dois, e a nossa religião, nós acreditamos, tem um sincretismo muito grande com a Igreja Católica, né, que nós falamos a mesma religião, só porque a gente não fala os mesmos nomes do santo, porque na época do quilombo forte, né, se a gente falasse se a gente falasse São Jorge, os negros apanhavam, os negros não podiam falar em Nossa Senhora Aparecida, não podia falar em São Jorge, porque se falasse assim na mesma língua dos brancos, a gente apanhava. A ideia é que a Universidade Federal de Uberlândia, né, o campus aqui de Patos de Minas, a gente faça um diálogo com a comunidade externa. Então, que as pessoas que trabalham e que vivenciam essas questões, que elas possam ter voz na universidade e possam ter um lugar de fala, né, colocar suas questões para que a gente possa debater a questão da igualdade, da equidade, do racismo estrutural, das ações afirmativas. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos
Da UAB de Patos de Minas, o preconceito ainda existe e está enraizado no Brasil. No Brasil, o racismo, ele existe. Entretanto, a gente tem uma espécie de racismo aqui que o ministro Luiz Barroso já definiu como racismo à brasileira. Ele é aquele racismo velado, ele é aquele racismo que não criou leis de segregação, como nós tivemos na África do Sul, com o apartheid, nos Estados Unidos com as leis segregacionistas, mas ele existe, né? Hoje o tema que nós abordamos foi justamente para tentar esclarecer sobre isso, falar que o racismo está intricado na sociedade, está intricado na sociedade como um todo, como uma questão estrutural mesmo, às vezes até de maneira inconsciente. Ele explica que apesar da evolução nos últimos anos, de leis que garantem o direito dos negros, ainda há muita estrada pela frente. Para ele, faltam políticas públicas mais efetivas e que punam com rigor crimes cometidos contra a pessoa preta. Se nós consideramos o racismo como estrutural, a injúria é apenas uma espécie do gênero maior que é o racismo. As penas são muito brandas, não existe uma política pública séria de combate ao racismo. Temos evoluções, isso é verdade. Temos evoluções, estamos comemorando aí 10 anos da lei de cotas, mas temos muito a evoluir ainda, a pena precisa ser mais incisiva, mas mais do que pena, o que nós precisamos mesmo é de conscientizar as pessoas, educar mais as pessoas. Pois é, o racismo existe, né? Essa existência do racismo ainda, mesmo com tempos tão modernos, é pela falta de respeito que muita gente não aprendeu a ter pelos seus semelhantes, seja ele de que cor for, né? Falta respeito. Se você tem respeito por quem está ao seu lado, independente da cor dele, você vai aceitá-lo da forma como ele é, seja com relação ao racismo ou outras maneiras de desrespeitar outra pessoa, de ter preconceito com o outro. Então, primeiro, respeito com as pessoas. A Defesa Civil de Patos de Minas participou nesta quarta-feira de um simulado de evacuação em uma barragem de resíduos no município de Serra do Salitre. Estamos no município de Serra do Salitre, localizado a 80 quilômetros de Patos de Minas. Aqui aconteceu a simulação que visa o treinamento dos moradores próximos às margens. Maria Eduarda, de 23 anos, moradora da região há 3 anos, contou como foi sua primeira experiência com o simulado. Achei bem tranquilo, é muito importante, né, que a gente passe por isso, para quando, se Deus livre, ela chegar a tocar, que seja um rompimento de barragem, a gente já está ciente do que tem que fazer. Em um raio de 10 quilômetros, ficam localizadas 7 sirenes em pontos estratégicos e 8 pontos de encontros em locais seguros, onde os moradores poderão abrigar-se até a chegada do resgate em caso de rompimento. É bom fazer isso de vez em quando, para que a gente troca muito, outra coisa, a gente troca muito de funcionário. Inclusive eu tenho um aqui agora que vai sair a semana que vem. Então vem outro. Então isso é bom fazer periodicamente, porque para estar com toda a turma conscientizada do problema aqui, né, da moradia. No simulado, as sirenes foram acionadas, provocando o alerta dos moradores próximos. Diante disso, a mineradora e a Defesa Civil analisaram o tempo de reação da população e se havia um acesso rápido para os pontos de apoio. A gente faz esse simulado anualmente e a gente promoveu aqui uma condição de emergência da nossa barragem de rejeitos, onde parte do volume da água galgaria pela estrutura, e dentro do nosso procedimento, né, e o esperado, tudo ocorreu dentro do que a gente esperava. Criada há pouco mais de um mês, foi a primeira vez que a Defesa Civil de Serra do Salitre participou de uma simulação. O simulado dessa vez agora conta com a nossa participação. Eu também, além de secretário, a gente é membro da coordenação de Defesa Civil do município, que foi criada há pouco, né? Justamente com esse intuito de fiscalizar, de estar sempre atento, junto com a mineradora, junto com o empreendedor, visando principalmente a segurança das vidas que estão jusante numa área provavelmente afetada em caso de algum acidente. O tenente Fernandes ressaltou a importância da Defesa Civil de Patos de Minas estar presente no simulado e tranquilizou sobre o risco de rompimento e contaminação da água potável em Patos de Minas. Nós vimos que a barragem é uma barragem segura
e que os moradores podem ficar tranquilos que dentro das condições normais não tem o risco de rompimento. Isso é muito importante para a tranquilidade das pessoas que moram em Patos, né, e em região. No município de Patos de Minas existem outros barramentos. A Defesa Civil de Patos de Minas tem feito fiscalização, tem feito visita a esses barramentos e exigido o que preconiza a legislação. As empresas têm nos apresentado essa documentação e o que tange a questão de segurança, até o momento não temos risco de rompimento nas represas e nas barragens que nós temos visitado. O ETV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Eu te encontro amanhã também às 11h30 da manhã no 30 Minutos. Boa noite, obrigado e até amanhã.